A página virou. Você pode até não ter percebido ainda, mas algo definitivo aconteceu na sua história. Aquilo que você considerava o final da sua jornada, aquele momento em que você olhou para a sua vida e pensou, acabou tudo, na verdade foi apenas Deus fechando um capítulo para começar outro completamente novo. E hoje você vai descobrir que os finais mais dolorosos da sua vida sempre foram o prelúdio dos seus começos mais gloriosos. Nos próximos minutos, vou te mostrar como decifrar a linguagem secreta de Deus quando Ele está reescrevendo sua história. Como reconhecer que aquilo que parece destruição é, na verdade, construção. Como entender que quando tudo parece estar desmoronando, na verdade está se reorganizando para algo muito maior do que você consegue imaginar. Você está sentado aí, talvez ainda processando o que aconteceu na sua vida. Talvez seja aquele relacionamento que terminou de uma forma que você nunca imaginou. Aquele emprego que você perdeu justamente quando mais precisava. Aquela porta que se fechou quando você estava certo de que era a sua grande oportunidade. Aquela pessoa em quem você confiava que te traiu da pior forma possível. Aquele sonho que você nutriu por anos e que simplesmente se desfez nas suas mãos como areia. E você fica ali, olhando para os destroços daquilo que um dia foi sua vida, se perguntando onde foi que errou. Repassando cada decisão, cada palavra, cada momento, procurando pistas de onde tudo começou a dar errado. Você questiona suas escolhas, sua intuição, até mesmo sua fé. Porque como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Como é que Ele deixou sua vida virar essa bagunça? Tem noites que você fica acordado olhando para o teto, sentindo um vazio no peito que parece maior que o universo. Tem manhãs que você acorda e por alguns segundos esquece o que aconteceu, até que a realidade volta como um soco no estômago. Tem momentos que você olha no espelho e não reconhece a pessoa que está do outro lado, porque você se sente como um fantasma da pessoa que costumava ser. E aí vem aquela sensação terrível de que você está começando do zero aos 30, 40, 50 anos, de que todo o tempo que você investiu naquela situação foi desperdiçado, de que você está atrasado na vida, que perdeu o timing, que já passou da sua hora de ser feliz. Mas eu preciso quebrar essa mentira que está crescendo na sua mente como um câncer. O que aconteceu na sua vida não foi um fim, foi uma interrupção divina. Não foi um fracasso, foi uma redireção. Não foi Deus te abandonando, foi Deus te salvando de algo que ia te destruir de uma forma muito pior mais para frente. Você sabe qual é a diferença entre um fim e um começo? A perspectiva. O que parece fim quando você está no meio da dor se revela começo quando você ganha distância suficiente para ver o quadro completo. É como estar no meio de uma tempestade versus ver a tempestade do espaço. No meio dela, você só vê caos, mas de longe você consegue ver o padrão, o propósito, o movimento em direção a algo novo. Em Apocalipse 21:5, Deus faz uma declaração que vai mudar como você enxerga sua situação. Eis que faço novas todas as coisas, não algumas coisas, não apenas as coisas ruins, todas as coisas. Isso significa que Deus tem a capacidade sobrenatural de pegar os pedaços quebrados da sua vida e criar algo completamente novo e muito melhor. Mas tem um detalhe nesse versículo que a maioria das pessoas perde. Ele não diz, eis que conserto as coisas velhas. Ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Isso significa que Deus não está interessado em remendar sua vida antiga. Ele quer te dar uma vida completamente nova. E para fazer o novo, às vezes ele precisa permitir que o velho seja completamente destruído. Não por crueldade, mas por amor. Porque ele sabe que você nunca vai largar o que é apenas bom para receber o que é excelente. Você nunca vai sair da sua zona de conforto medíocre se ela for minimamente tolerável. Deixa eu te contar sobre um homem chamado Jó. Ele tinha tudo: família perfeita, riqueza abundante, saúde excelente, reputação impecável. Sua vida era o sonho de qualquer pessoa. Até que em um único dia ele perdeu tudo. Filhos mortos, negócios destruídos, saúde arruinada, casamento desfeito. Se isso acontecesse hoje, ele seria trending topic nas redes sociais como o homem mais azarado do mundo.
Mas no final da história, Jó não apenas recuperou o que perdeu, ele recebeu o dobro de tudo. O dobro da riqueza, o dobro dos rebanhos, o dobro dos anos de vida. E algo que o texto bíblico sugere sutilmente. Ele teve outros filhos, mas foi permitido ver os filhos que havia perdido no céu. Sua perda se tornou ganho eterno. A diferença é que o Jó que recebeu o dobro não era o mesmo Jó que perdeu tudo. A experiência da perda o transformou numa pessoa completamente diferente, mais sábia, mais humilde, mais forte, mais compassiva. A versão antiga do Jó nunca teria conseguido administrar ou apreciar o que a versão nova recebeu. E é exatamente isso que Deus está fazendo com você. Ele não está punindo você. Ele está te preparando para uma versão da sua vida que é tão maior, tão melhor, tão mais significativa, que você precisava ser uma pessoa diferente para recebê-la. Mas tem uma coisa que você precisa entender sobre como Deus escreve histórias. Ele nunca desperdiça um capítulo. Mesmo os capítulos mais dolorosos têm um propósito na narrativa maior da sua vida. Aquela traição te ensinou a discernir caráter. Aquela perda financeira te ensinou a não colocar sua segurança em coisas materiais. Aquele relacionamento que terminou te livrou de alguém que te impediria de encontrar a pessoa certa. Aquela porta fechada te protegeu de um caminho que parecia bom, mas que te levaria para a destruição. Cada lágrima que você chorou está sendo contabilizada. Cada noite, insônia está sendo registrada. Cada momento de dor está sendo transformado em força para o que vem pela frente. Deus não permite sofrimento inútil na vida dos seus filhos. Se você está passando por isso, é porque há algo glorioso esperando do outro lado. E aqui está algo que vai revolucionar sua perspectiva. Deus sempre escreve finais melhores do que você consegue imaginar começos. Sua imaginação limitada nunca conseguiria sonhar com o que Ele está preparando para você. Seus planos eram pequenos demais. Seus sonhos eram estreitos demais. Sua visão era curta demais. Em Efésios 3:20, Paulo escreve algo que deveria estar gravado na sua mente. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Isso significa que se você somar todos os seus sonhos, todas as suas expectativas, todos os seus pedidos a Deus e multiplicar por infinito, ainda será menos do que Ele quer te dar. Mas tem um requisito. Você precisa cooperar com o processo de reescrita. Como? Primeiro, pare de tentar reeditar o capítulo que já fechou. Pare de ficar voltando às páginas anteriores, tentando mudar o que já aconteceu. Pare de desperdiçar energia mental reescrevendo conversas que já terminaram, relacionamentos que já acabaram, oportunidades que já passaram. O capítulo fechou. A página virou. Deus está escrevendo algo novo. Segundo, resista à tentação de pular páginas. Muita gente quer ir direto para o final feliz, sem passar pelo processo de transformação. Quer a bênção sem o quebrantamento. Quer a colheita sem plantar. Quer a vitória sem a batalha. Mas cada página tem seu propósito. Cada parágrafo está te preparando para o que vem depois. Terceiro, confie no autor. Deus é o melhor escritor que existe. Ele nunca cria personagens vazios. Nunca desperdiça enredos, nunca escreve finais sem sentido. Se Ele está permitindo que você passe por isso, é porque tem um plano muito maior. E quando você vir o final, vai entender por que todos os outros capítulos foram necessários. Deixa eu te dar alguns sinais de que Deus está começando a escrever um novo capítulo na sua vida. Primeiro sinal: você parou de sentir nostalgia doentia pelo que perdeu. Nos primeiros meses depois de uma grande perda, é normal ficar idealizando o passado, lembrando só das partes boas, querendo voltar no tempo. Mas quando Deus está pronto para começar algo novo, Ele te dá uma perspectiva mais clara sobre o que realmente aconteceu. Você começa a ver os problemas que estavam lá, mas que você não queria enxergar. Você começa a entender que aquilo que você perdeu, na verdade, estava te limitando. Segundo sinal: você desenvolveu uma curiosidade genuína pelo futuro. Em vez de ficar triste pensando no que vem pela frente, você sente uma expectativa, uma vontade de descobrir o que Deus está preparando. É como quando você está lendo um livro muito bom
e não consegue parar de virar as páginas porque quer saber o que acontece depois. Terceiro sinal: pessoas novas começaram a aparecer na sua vida. Deus nunca começa um novo capítulo com o elenco antigo. Ele sempre traz pessoas novas que se encaixam na nova versão da sua história. Se você tem notado que pessoas interessantes, positivas, que acrescentam algo à sua vida começaram a surgir do nada, isso é Deus montando o elenco do seu próximo capítulo. Quarto sinal: você desenvolveu habilidades e características que não tinha antes. A pressão dos últimos tempos forçou você a descobrir recursos internos que nem sabia que possuía. Você se tornou mais forte, mais resiliente, mais sábio, mais independente. Essas novas características são ferramentas que você vai precisar para viver a nova versão da sua vida. Quinto sinal: oportunidades inexplicáveis começaram a surgir. Portas que estavam fechadas há muito tempo começaram a se abrir. Ideias que nunca teve antes começaram a surgir na sua mente. Contatos que podem mudar sua vida apareceram de forma inesperada. Isso não é coincidência. É Deus arrumando o cenário para o seu novo capítulo. Mas tem algo que você precisa entender sobre os novos capítulos que Deus escreve. Eles sempre são melhores que os anteriores, mas nem sempre são mais fáceis. Na verdade, geralmente são mais desafiadores porque Deus te chama para um nível mais alto de vida, propósito e responsabilidade. É como um videogame. Conforme você passa de fase, os desafios ficam maiores, mas suas habilidades também. Você não joga a fase 10 com as habilidades da fase 1. A experiência que você ganhou nas fases anteriores te prepara para enfrentar desafios maiores e conquistar recompensas maiores. O novo capítulo da sua vida vai exigir mais de você, mas você vai ter mais recursos para lidar com ele. Vai ter mais responsabilidade, mas também mais autoridade. Vai ter problemas maiores, mas também soluções mais criativas. Vai ter pressões maiores, mas também força sobrenatural para suportá-las. E aqui está o que mais me emociona sobre como Deus escreve histórias. Ele sempre inclui redenção dos capítulos dolorosos. Ele pega suas maiores perdas e as transforma nas suas maiores vitórias. Ele usa suas cicatrizes para curar outras pessoas. Ele transforma seu teste em testemunho, sua bagunça em mensagem, sua dor em propósito. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Passou anos injustamente preso. Foi esquecido por pessoas que deviam se lembrar dele. Mas no final, ele se tornou governador do Egito e salvou a própria família que o havia traído. E quando se reencontrou com os irmãos, ele disse algo revolucionário: "Vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus pensou em fazer o bem." Isso significa que mesmo quando pessoas ou circunstâncias trabalham contra você, Deus tem a capacidade de usar isso a seu favor. Ele pega as pedras que jogam em você e constrói o palácio onde você vai morar. Ele transforma seus inimigos em degraus para sua ascensão. A traição que você sofreu vai te ensinar a reconhecer pessoas genuínas. A perda financeira que você teve vai te ensinar a administrar a abundância que está vindo. O relacionamento que terminou mal vai te preparar para o relacionamento dos seus sonhos. A doença que você enfrentou vai te dar compaixão para ajudar outros que passarão pelo mesmo. Nada do que você viveu foi em vão. Cada experiência, cada lágrima, cada decepção está sendo usada por Deus como material de construção para o seu novo capítulo. E quando esse capítulo estiver pronto, você vai olhar para trás e agradecer até pelos momentos mais difíceis, porque vai entender que eles foram essenciais para você se tornar a pessoa que precisava ser. Em Jeremias 29:11, Deus faz uma promessa que é para você hoje. "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais." Deus está pensando em você neste exato momento. E os pensamentos dele sobre você são de bem, não de mal. Ele está planejando um final para a sua história que vai superar todos os seus desejos. Mas tem uma palavra nesse versículo que é fundamental: fim. No original, essa palavra significa futuro e esperança. Deus não está planejando apenas um final feliz para você. Ele está planejando um futuro cheio de esperança. Isso significa que o melhor da sua vida ainda está por vir.
Não importa quantos anos você tem. Não importa quantas oportunidades você acha que perdeu. Não importa quantos erros você cometeu. Não importa quantas pessoas te decepcionaram. Deus é especialista em transformar finais aparentes em começos gloriosos. Ele fez isso com Abraão, que começou sua jornada de fé aos 75 anos. Fez isso com Moisés, que encontrou seu propósito aos 80. Fez isso com Ana, que teve seu primeiro filho quando todos achavam que era tarde demais. Fez isso com Paulo, que se tornou apóstolo depois de ter sido perseguidor. E ele vai fazer isso com você também. Tem uma última coisa que eu preciso te falar. O novo capítulo que Deus está escrevendo na sua vida não é só para você. É também para todas as pessoas que Ele vai colocar no seu caminho e que vão precisar do seu testemunho, da sua força, da sua experiência para atravessar os próprios desertos. Sua história de superação vai ser esperança para alguém que está passando pelo que você passou. Sua vitória vai ser prova para alguém de que é possível recomeçar. Seu testemunho vai ser a palavra que alguém precisa ouvir para não desistir. Deus não está reescrevendo sua história apenas para te abençoar. Ele está te transformando em bênção. Ele não está te curando apenas para você ficar bem. Ele está te curando para você curar outros. Ele não está te dando vitória apenas para você celebrar. Ele está te dando vitória para você ensinar outros a vencer. Sabe por que eu tenho tanta certeza de que Deus está escrevendo algo novo na sua vida? Porque Ele fez isso comigo. Houve momentos na minha jornada em que eu também achei que tinha chegado ao fim. Momentos em que olhei para minha vida e pensei que não havia mais saída, que tinha perdido minha chance, que era tarde demais para recomeçar. Mas Deus me mostrou que seus finais são sempre melhores que nossos começos, que suas reescritas são sempre superiores aos nossos primeiros rascunhos, que quando Ele fecha uma porta, é porque está preparando uma mansão inteira para você entrar. E hoje, enquanto eu falo com você, posso testemunhar que cada lágrima valeu a pena. Cada noite difícil me preparou para dias melhores. Cada perda me ensinou a valorizar as verdadeiras conquistas. Cada fim aparente se revelou um novo começo disfarçado. Por isso, eu posso olhar nos seus olhos e dizer com autoridade: você não está no final da sua história. Você está no intervalo entre o último capítulo e o próximo. E o próximo será o melhor de todos. Olha nos meus olhos e escuta com o coração. O que parece fim na sua vida é apenas Deus virando a página. O que parece destruição é apenas Ele limpando o terreno para construir algo novo. O que parece rejeição é apenas Ele te redirecionando para onde você realmente pertence. Você não está começando do zero. Você está começando com toda a experiência, toda a sabedoria, toda a força que ganhou nos capítulos anteriores. Você não está atrasado. Você está exatamente no tempo certo do plano de Deus. Você não perdeu sua chance. Sua verdadeira chance está chegando agora. Hoje, quando você sair daqui, quero que você faça 3 coisas. Primeiro, pare de tentar reescrever os capítulos que já fecharam. Aceite que aquilo que passou teve seu propósito. E agora é hora de focar no que está vindo. Segundo, comece a viver com expectativa. Acorde todo dia esperando que algo bom aconteça. Durma todo dia grato pelo que Deus está preparando enquanto você descansa. Terceiro, conte para alguém que precisa ouvir que os finais dolorosos são apenas começos disfarçados, que Deus é especialista em transformar quebrantamento em breakthrough. O que parece fim é apenas começo. Deus está escrevendo um novo capítulo e vai ser o melhor da sua história. Porque quando Deus decide reescrever uma vida, Ele não faz reparos superficiais. Ele faz renovação completa. Ele não dá remendo. Ele dá vida nova. Ele não oferece melhora temporária. Ele concede transformação permanente. E hoje, enquanto você escuta essas palavras, algo já começou a mudar no reino espiritual. A engrenagem do céu já começou a girar a seu favor. As portas que estavam trancadas já começaram a amolecer. Os corações que precisam se abrir para você já estão sendo preparados. Sua história não terminou no ponto final do último capítulo. Na verdade, ela mal começou. O melhor sempre ainda está por vir. Comenta aqui embaixo: Deus está escrevendo meu novo capítulo.
E compartilha essa mensagem com alguém que precisa saber que a história dele não terminou, que o melhor ainda está por vir.